Nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite. O senhor primeiro secretário José Eduardo Bitu fará a chamada dos senhores vereadores. Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Heliópolis, em 25 de fevereiro de 2014. Vanderlei Pelissoli. Presente. Francisco José Saraiva. Presente. José Eduardo Bitu, presente. Lucas Evandro Fiel Benedito. Presente. Aguinaldo Aparecido Araújo. Presente. Benedito Gilmar dos Santos. Presente. Carlos Alberto Leite. Pedro dos Santos. Presente. José Luiz da Rosa. Presente. Havendo número legal, declaro aberto a presente sessão. O nobre vereador Carlos Alberto Leite fará a leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. Vê a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 15, do 1 ao 6. Nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas do que são fracos, e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo, para o seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O senhor segundo secretário Lucas Evandro Fiel Benedito fará a leitura da ata da sessão anterior. Palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em discussão e votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levante. Declaro aprovado o pedido de dispensa da ata. O senhor primeiro secretário José Eduardo Bitu fará a leitura do projeto de lei número 45/2013. Projeto de lei número 45/2013. Autoriza o Poder Executivo a fixar como data de pagamento parcial da gratificação natalina o dia aniversário dos servidores públicos efetivos e comissionados e dar providências. Peço ao nobre vereador, primeiro secretário José Eduardo Bitu, que faça a leitura do ofício número 84/2014. Ofício número 84/2014. Heliópolis, em 24 de fevereiro de 2014. Tenho presente a finalidade de encaminhar a essa egrégia Casa de Leis
Projeto de lei para atualização do quadro de vencimentos dos funcionários e servidores do município de Areópolis, para apreciação e aprovação. Solicito para que a votação seja em caráter de urgência especial, conforme preconiza o artigo 52 da Lei Orgânica. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Amarildo Garcia Fernandes, Prefeito Municipal. Coloco em votação. O ofício número 3, /2014, nominal. Peço ao nobre vereador Aguinaldo Aparecida Araújo que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Luiz da Rosa que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Pedro dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Francisco José Saraiva que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Aprovado pela maioria dos votos. Ofício do projeto de lei número 03/2014. Peço ao nobre vereador que faça, José Eduardo Bitu, que faça a leitura do Projeto de lei número 3. projeto de lei número 3/2014. Ofício 84. Projeto de lei número 3, de 24 de fevereiro de 2014. Atualiza vencimentos dos funcionários e servidores do município de Areópolis e da outras providências. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a leitura do parecer de Comissão de Finanças. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal de Areópolis. Processo TC 1071/026/11. Parecer prévio emitido pela Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sessão de 22 de outubro de 2013, pelo voto dos conselheiros Sidney Stanislau Beraldo, relator Robson Marinho, presidente, e Edgar Camargo Rodrigues, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Areópolis, exercício 2011. Análise dos processos. O presidente da Câmara Municipal de Areópolis, Vanderlei Pelissoli, recebeu no dia 20 de janeiro de 2014 o processo referente ao TC 1071/026/2011 e respectivo parecer prévio, emitido pela Colenda Primeira Câmara deste Tribunal, conforme artigo 33, inciso 13º da Constituição do Estado, na sessão de 22 de outubro de 2013, relativo às contas do exercício de 2011 apresentada pelos órgãos de governo do município de Areópolis. Trata-se das contas de responsabilidade, respectivamente, do prefeito municipal José Pio de Oliveira, referente ao período de 1/1/2011 a 31/12/2011. A Comissão de Finanças e Orçamento procedeu às devidas análises do relatório do Tribunal de Contas, acompanhando os itens apontados com as devidas ressalvas, levando também em consideração as defesas e justificativas da Prefeitura Municipal, observando que os técnicos do Tribunal de Contas, após analisar os documentos e as razões apresentadas pela administração municipal, concluiu que foram pretensas as irregularidades, propondo o respectivo parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Areópolis referente ao exercício 2011, com exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas. Conclusão:
Após análise dos pontos citados no relatório do Tribunal de Contas, no que cabe a esta comissão analisar, salvo melhor juízo, entendemos que as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Areópolis, relativas ao exercício 2011, com as devidas recomendações, manifestam parecer desfavorável às contas do Executivo, observando-se o disposto no regimento interno, concluindo em tese, nos termos de que dispõe o mesmo diploma com a apresentação do projeto de decreto legislativo sobre a matéria. Plenário, vereador Oswaldo Antunes, em 13 de fevereiro de 2014. Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao nobre vereador, primeiro secretário José Eduardo Bitu, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 1/2014. Projeto de decreto legislativo número 1/2014. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Areópolis, processo TC 1071/026/11. A Câmara Municipal de Areópolis, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial artigo 57 da Lei Orgânica do Município, concombinado com o artigo 157, parágrafo 1º, letra B do Regimento Interno. Decreto. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Areópolis, TC 1071/026/2011. De responsabilidade do senhor José Pio de Oliveira, nos termos da decisão da primeira Câmara na sessão de 22/10/2013, que decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2011. Portanto, fica mantido o parecer prévio e rejeitadas as contas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Oswaldo Antunes, em 13 de fevereiro de 2014. Vanderlei Pelissoli, presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu, primeiro secretário, que faça a leitura da projeto de resolução número 3/2014. Projeto de resolução número 3/2014. Cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Areópolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Areópolis, através de sua mesa diretora, no uso das atribuições legais, notadamente no que tange a sua competência privativa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o excelentíssimo senhor presidente promulga a seguinte resolução. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Peço ao nobre vereador, primeiro secretário José Eduardo Bitu, que faça a leitura do requerimento número 01/2014. Está desligado seu celular. Peço ao primeiro secretário José Eduardo Bitu, que faça a leitura do requerimento número 01/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, requerimento número 1/2014. Pedro dos Santos, vereador no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do executivo local informações se há recolhimento de ISS da empresa Rodovias do Tietê ao nosso município. Em caso de positivo, informar os valores. Justificativa. Referida informação se faz necessária em razão do pedágio estar instalado no território de Areópolis e, por esta razão, a informação é necessária.
Nestes termos, pede deferimento. Areópolis, em 7 de janeiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Coloco em discussão e deliberação. Se alguém deseja fazer uso da palavra. Votação. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado, por unanimidade dos votos, o requerimento número 01/2014. Peço ao nobre vereador que faça a leitura do requerimento número 02/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis. Requerimento número 2/2014. Pedro dos Santos, vereador no regular do exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do executivo local as seguintes informações: nome da empresa que realizou a pintura do ginásio de esportes Odécio Vieira Portes, no mês de novembro de 2013. Nome da empresa que instalou a passarela do evento Miss e Mister Areópolis 2013. Valores cobrados por ambas empresas para a prestação dos serviços mencionados. Justificativa. A requisição em tela tem como objeto esclarecer eventuais dúvidas e viabilizar a fiscalização pelo Poder Legislativo. Nestes termos, pede deferimento. Areópolis, em 7 de janeiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Coloco o requerimento. Coloco em discussão e deliberação. Se alguém deseja fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado, pela unanimidade dos votos, o requerimento número 02/2014. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a leitura do requerimento número 3/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis. Requerimento número 3/2014. Pedro dos Santos, vereador no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do executivo local cópia do boletim de ocorrência lavrado em nome dos funcionários da Prefeitura Municipal sobre o suposto sumiço do arquivo de Olerites referente ao exercício 2013. Justificativa. Tal medida se faz necessária em virtude desse subscritor ser presidente da Comissão de Ética desta Casa de Leis e recebeu denúncia sobre suposta ilegalidade a respeito do fato narrado no boletim de ocorrências. Nesses termos, pede deferimento. Areópolis, em 10 de fevereiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Coloco em discussão, deliberação. Se alguém deseja fazer uso da palavra. Palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, a respeito do requerimento, respeito plenamente a solicitação do nobre vereador, mas se já foi como conhecedor do funcionamento da delegacia, da Secretaria de Segurança Pública, se já foi registrado esse boletim de ocorrência, certamente está sendo apurado. Vir para a Câmara, se for mesmo em forma da Comissão de Ética, aí teria que se discutir o assunto para podermos estar analisando qual os passos. Mas o objetivo desse boletim de ocorrência é a respeito de que já aportou nesta casa um requerimento para a comissão desta casa, que apurasse alguns fatos. Mas temos que levar em conta de que o interesse de alguns funcionários que tem nesse requerimento foi protocolado, inclusive, em horário de trabalho, horário onde não deveriam estar na Câmara. Já se foi até discutido isso aqui dentro. Então, talvez não concorde simplesmente com o objetivo desse boletim de ocorrência, com a cópia desse boletim de ocorrência, porque ele é público. Até hoje, como é o novo sistema, só para esclarecimento, é RDO, ele é eletrônico. Qualquer delegacia que for pode obter uma cópia desse boletim. E como membro da comissão, já até discuti com o jurídico a respeito do fato que foi aportado nesta casa. Vejo, porém, uns objetivos maiores, e até exclusos, não sabemos qual a respeito dos funcionários que até usam, certo? Tentando influenciar o vereador para que obter essa cópia do boletim. E eles tenham acesso. Esta casa, sim, tem a comissão para se apurar tais fatos, mas desde que venha documentado
o objetivo para até instaurar algum procedimento, mas que venha fundamentado, que venha dentro das normas, das regras, do regimento interno, da lei orgânica, para que possamos analisar. E entendo perfeitamente o objetivo do nobre colega, até nos explicou a questão da cópia do boletim. E, sinceramente, como membro da comissão, primeiramente eu gostaria de discutir o assunto a não votar o requerimento. Não sou contra a ideia, deixo bem claro, não sou contra a ideia do nobre vereador, não. Porque todo pedido a gente tem que levar em conta aqui a vontade do nobre colega. Mas o objetivo é que eu não vejo qual é ele para estarmos aí solicitando uma cópia do boletim se a comissão não discutia anteriormente quais as atitudes a serem tomadas e quais os objetivos a serem aí estudados para podermos tomar tal medidas. Muito obrigado, senhor presidente. Mais Palavra, alguém? senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, como membro da comissão também, eu queria uma cópia aí, como o nobre vereador Pedro dos Santos falou que foi protocolado nessa casa, o pedido, para ele estar pedindo esse requerimento nos órgãos competentes, então eu queria uma cópia disso como membro da comissão, certo? Então eu queria que o senhor me providenciasse uma cópia, tá, do protocolo e o horário que foi protocolado essa documentação aqui nessa casa, correto? Correto. Muito obrigado. Concedida a palavra. Herbert. Está saindo. Passa o seu lado. Boa noite a todos. O que eu quero deixar bem claro aqui, porque eu, como presidente da Comissão de Ética, recebi a documentação sobre esse assunto. E eu sou obrigado a apurar e chegar até uma conclusão o que nós temos que fazer. Então, primeiramente, eu quero ter toda a documentação na mão, para depois reunir com a Comissão de Ética, para ver o que nós podemos fazer. Eu não posso tomar uma decisão sem passar pela Câmara, que depois vai sobrar para mim. Então, eu tenho que fazer as coisas dentro da regra, dentro da lei. Eu com esse boletim de ocorrência na mão, com todos os problemas que está naquela documentação, eu tenho que ter tudo em mão para mim ter certeza que nós vamos poder fazer. Então, é só isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Concedido. Eu concordo com o vereador Lucas em estar pedindo informações sobre relativo aos documentos, mas discordo do nobre vereador Bitu quando ele diz que não é necessário, entendeu, a cópia desse boletim de ocorrência. O nobre vereador, na posição de presidente da Comissão de Ética, não pode prevaricar. Se vem alguma denúncia, ele tem que apurar. Se nós vamos concordar com isso, é outra história, mas tem que pedir sim para a prefeitura e a prefeitura tem que nos fornecer. O julgamento é outra história, entendeu? Mas nós temos que fazer todo o processo. Nós não podemos parar por simplesmente achar que não deveria, entendeu? Então, parabéns, nobre vereador. Agora, o resultado aí depende de cada um de nós, entendeu? Mas ele fez certo em estar pedindo. Palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, do mesmo, concordo com o nobre vereador Aguinaldo Araújo, do mesmo jeito que ele tem a obrigação de apurar, ele também tem a obrigação de passar para a comissão para ser avaliado antes de vir o pedido aqui para cima, para a mesa, entendeu? Então, isso daí tem que ser discutido antes. Não é o presidente tomar a frente e fazer o que bem achar e sem passar para a comissão. Então, é só isso que eu não concordo. Palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Meu amigo, eu só quero deixar bem claro para você. Primeiramente, eu tenho que tomar as providências, ter toda a documentação na mão. E para mim ter um documento na mão, tem que passar pela Câmara. Porque eu não vou passar a minha mão à frente dos pés. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que eu não estou fazendo nada para prejudicar ninguém. Eu só apenas estou fazendo o papel de vereador e como presidente da ética. Eu não posso deixar passar em branco as atitudes do nosso nobre vereador.
Ele tomou a decisão dele e sobra para nós. E eu sou obrigado a tomar providência. Agora, se vai ter alguma coisa para ele, eu não posso falar nada. Porque quem vai julgar vai ser os presidentes da época. Não tá. Senhor presidente, preciso responder. Palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, é uma discussão desnecessária, porque aqui nesta casa não existe qualquer procedimento em andamento. Não se está apurando nada, porque foi arquivado. Então, tem-se uma atitude isolada. O nobre vereador está equivocado em relação a isso, porque não tem nenhum procedimento em andamento aqui na Câmara. Ou só, salvo melhor o juízo, eu estiver enganado. Para se a comissão requerer uma documentação, seja para qual órgão for, precisa-se ter um procedimento instaurado ou um requerimento em andamento. Só tem um procedimento em andamento, só se eu estiver enganado, mas aqui não tem qualquer procedimento em andamento, pedindo para a comissão apurar. Não há. O senhor pode me informar se há ou não, para mim não falar besteira, ter certeza? Aqui na Câmara não, né? Tem? Então, senhor presidente, a comissão, uma vez ela não acionada, ela não pode tomar qualquer atitude. É só uma discussão, nós entendemos perfeitamente do ponto de vista até do nobre vereador Aguinaldo, em relação a que não há um procedimento instaurado na Câmara, não tem nada em andamento. Então, a gente, como membro da comissão, uma vez acionados, sim, nós temos que tomar, é obrigação nossa termos que tomar a providência. Mas não há um procedimento aqui em andamento, é só essa dúvida, que a gente não tem um procedimento em andamento aqui dentro desta casa. Se houvesse, concordo plenamente que fosse apurado, concordo plenamente, eu não sou contra não, eu sempre fui a favor de fazer o melhor, esta casa fazer o melhor, mas não há um procedimento, não tem qualquer coisa em andamento, qualquer documentação em andamento nesta casa. O sócio-presidente, né, falar que há, perfeitamente, voto perfeitamente a favor, mas não há um procedimento para a comissão, sim. Senhor presidente. Concedida a palavra. Só uma pergunta. Pelo que o primeiro secretário leu, o boletim de ocorrência foi feito pelos funcionários ou pelo Poder Executivo? Então não tem que pedir nada para a prefeitura. Tem que pedir para os funcionários. Quem fez o boletim de ocorrência? Mas no requerimento está falando funcionário. Então, só isso, senhor presidente. Concedida a palavra. Mais uma vez, eu estou aqui, não estou defendendo a discussão em si, eu estou defendendo o ato do Pedro e não o resultado disso daí. Eu acredito que ele acredita, não tenho certeza que ele tem que pedir sim, entendeu? Pedir sim, porque independente se há ou não algum trâmite na Câmara, a qualquer momento pode se abrir devido a alguma denúncia, alguma coisa. Ele pode, como presidente de ética, como vereador, como cidadão, ele pode instaurar, pedir, fazer um requerimento necessitando desses documentos. Agora, o resultado disso, a comissão vai julgar, mas não tire um direito que é dele. Não tire. Vamos colocar em votação o requerimento? Nobres vereadores, o que vai levar, qual é a causa que transtornou tudo, apenas por o nobre vereador requerer um documento da prefeitura? Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, e os contrários que se levantem. Gostaria só de justificar meu voto, presidente. Sou contrário porque a prefeitura não é portadora de cópia desse documento. Meu voto está valendo por sentados. Aprovado por 5-4 o requerimento. Número 3/2014. Peço ao nobre vereador
que faça a leitura das indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Indicação número 1/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Amarildo Garcia Fernandes, as seguintes indicações. Que estude junto à diretoria municipal competente as seguintes indicações. A limpeza aos arredores da quadra de areia do bairro CDHU 2. Instalar em diversos locais da cidade placas proibido jogar lixo. Instalação de lombadas na Avenida Lourenção. Instalação de lombadas próximo à rotatória da entrada do bairro CDHU 2. Regularizar o estacionamento de veículos na rua Prefeito Miguel Costa, próximos aos estabelecimentos comerciais Bar do Cisso e Sorveteria, com placas proibido estacionar em um dos lados da referida rua. Instalar em diversos pontos da cidade lixeiras de coleta seletiva. Instalar um ventilador no salão onde são realizadas as missas na creche Carlos dos Santos. Justificativa. Todas as solicitações são reivindicações dos moradores e por este motivo merecem que sejam atendidas, pois visa garantir a segurança de todos de modo geral. Sala das Sessões, em 7 de janeiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis. Indicação número 2/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações. Que estude junto à diretoria municipal de saúde a disponibilização de mais horários com o setor de fisioterapia. Justificativa. Há uma premente necessidade de mais horários para os pacientes que necessitam do tratamento de fisioterapia, além do número de sessões que cada paciente realiza para ter um bom resultado. A procura por esta especialidade é muito grande, não podendo atender a todos. Sala das Sessões, em 7 de janeiro de 2014. Benedito Gilmar dos Santos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis. Indicação número 3/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações. Que estude junto à diretoria municipal de saúde o atendimento de ultrassonografia uma vez na semana. Justificativa. Atualmente, a ultrassonografia atende uma vez no mês, e com isto acumulando exames de até mesmo impedindo a descoberta de doenças. Diante da urgência apresentada, solicito que o senhor prefeito municipal atenda a esta indicação. Sala de Sessões, 7 de janeiro de 2014. Benedito Gilmar dos Santos, vereador. Indicação número 4/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações. Que estude junto à diretoria municipal competente a inclusão do nome do senhor Miguel de Jesus Langoni no rol de nomes dos logradouros públicos de nosso município. Justificativa. A homenagem que em hora solicito se faz necessária em razão do senhor Miguel, mais conhecido como Lelo, ter sido o primeiro carteiro em nosso município, homem que viveu toda a sua vida em nossa cidade. Sala das Sessões, em 7 de janeiro de 2014. Benedito Gilmar dos Santos, vereador. Indicação número 5/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações. Que providencie junto à diretoria municipal de engenharia uma canaleta para escoamento de água e o conserto dos buracos existentes na rua Vereador Inácio Leite, próximo à residência de número 15, bem como o da sargenta do posto do SAMU. Justificativa. Referida solicitação se faz necessária, pois a falta de sarjeta está acumulando muita areia trazida pelas enxurradas. Sala de Sessões, em 15 de janeiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 6/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental,
seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto à diretoria municipal de engenharia a instalação de uma placa sinalizando o término da rua João Vitagliano. Justificativa: referida solicitação se faz necessária para evitar possíveis acidentes. Sala de sessões em 15 de janeiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 7/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto à diretoria municipal competente o recadastramento dos taxistas de nosso município. Justificativa: referida solicitação se faz necessária em razão de haver um grande número de taxistas cadastrados e não estarem exercendo a profissão. Sala de sessões em 15 de janeiro de 2014. Lucas Evandro Fiel Benedito, vereador. Indicação número 8/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto ao departamento competente a possibilidade de criar uma lei onde proíbe o plantio de eucaliptos pelo menos 15 metros de distância da zona urbana. Justificativa: considerando as solicitações dos moradores que sentem-se apreensivos com o rápido crescimento das árvores de eucalipto próximo às suas residências, considerando que uma única árvore de eucalipto pode apresentar 30 metros de altura ou mais, esta mesma árvore pode ter seu tronco quebrado por ventanias, caindo sobre casas, veículos ou até mesmo pessoas, causando grandes destruições e prejuízos. Considerando que estudos indicam que as árvores de eucalipto conseguem absorver grandes quantidades de água, apresentando vantagens sobre as demais espécies vegetais e causando danos ao solo. Diante de todo o exposto, conto com o atendimento e colaboração dos colegas para a viabilização da presente indicação. Sala de sessões em 15 de janeiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 9/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto ao departamento competente a possibilidade de instalar 4 lombadas em toda a extensão da rua Gabriel Montoro Lopes e uma no segmento da rua Papa João Paulo II, no bairro Nosso Teto. Justificativa: as lombadas solicitações são reivindicações dos moradores da referida rua que temem pela segurança. Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 10/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto ao departamento competente a possibilidade de conceder um dia de folga ao motorista que realizar viagem de longa distância. Justificativa: é justo e merecido aos motoristas que se deslocam às longas distâncias, onde passam por estresse devido ao trânsito, tempo de permanência ao volante e pelas condições climáticas. Algumas cidades já reconheceram a importância de conceder esse dia de descanso aos seus motoristas. Sala de sessões em 13 de fevereiro de 2014. Benedito Gilmar dos Santos, vereador. Indicação número 11/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto ao departamento competente a possibilidade de consertar a calçada da escola Aide Canavese e Lourenção em toda a sua extensão. Justificativa: as crianças e demais pessoas que se utilizam da referida calçada correm risco de caírem devido aos buracos e raízes das árvores. Sala de sessões em 17 de fevereiro de 2014. Carlos Alberto Leite, vereador. Indicação número 12/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto ao Ministério do Trabalho a possibilidade de instalar um posto de atendimento ao trabalhador. Justificativa: com a vinda de um posto do Ministério do Trabalho, irá facilitar a rotina de empregadores e trabalhadores, como emissão de carteiras de trabalho, requerimento de seguro-desemprego,
homologações de rescisões trabalhistas, entre outros serviços necessários à garantia de direitos. Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 13/2014. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, Amarildo Garcia Fernandes, as seguintes indicações: que estude junto ao departamento competente a instalação de lombadas nas ruas do conjunto habitacional Areópolis D. Justificativa. O pedido de justifica em razão de ser um bairro novo e não possuir lombadas, o que deixa os moradores vulneráveis na questão de segurança dos veículos que por ali transitam. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Estarei encaminhando todas as indicações ao Poder Executivo para que ele tome as devidas providências. Terminada a matéria do expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao nobre vereador que faça a leitura da resolução. Emenda justificativa. Peço ao nobre vereador, primeiro secretário José Eduardo Bitu, que faça a leitura da emenda modificativa número 01/2014. Emenda modificativa número 1/2014. O vereador que esta subscreve no exercício do mandato, nos termos do artigo 171, parágrafo 5º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 38/2013, nos seguintes termos. Vai ler? Artigo 1º. Fica modificada a redação definida nos artigos 1º, caput e 2º do projeto de lei número 38/2013, que ficará com a seguinte redação. Artigo 1º.
Fica instituído o Dia da Consciência Negra no município de Heliópolis, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, devendo ser considerado ponto facultativo na administração pública municipal nesta data. Artigo 2º. Na semana do Dia da Consciência Negra, as unidades da Rede Municipal de Ensino Público contarão com as atividades destinadas a resgatar a importância social, histórica e cultural do negro na formação do Brasil contemporâneo. Artigo 2º. Esta emenda modificativa entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2014. Pedro dos Santos, vereador. Coloco em votação a emenda modificativa número 01/2014. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado pela unanimidade dos votos a emenda modificativa número 01/2014. Peço ao nobre vereador que faça a leitura do projeto de lei número 38/2013. Emenda modificativa. Projeto de lei número 38/2013. Dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Negra do município e da outras providências. Você coloca agora o projeto com a emenda em aprovação, tá? Em votação. Aqui, ó. Projeto de lei? Com emenda. Com emenda? Tem. Coloco o projeto de lei número 38/2013 em votação junto com a sua emenda. Simbólico. Segunda votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado pela unanimidade dos votos, na segunda votação, o projeto de lei, junto com a sua emenda, número 38/2013. Pode meter o pau. Peço ao nobre vereador que faça a leitura do projeto de lei número 45/2013. Está de ordem aqui, ó. Projeto de lei número 45/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar como data de pagamento parcial da gratificação natalina ou de aniversário dos servidores públicos efetivos e comissionados e dar providências. Coloco em votação o projeto de lei número 45/2013. Senhor presidente, gostaria de pedir visto desse projeto. Coloco o pedido de vista do nobre vereador em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Concedido o pedido de vista do projeto de lei número 45/2013. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a leitura do projeto de lei número 3/2014. Perdão, projeto de lei... 2013. Projeto de lei número 3, de 24 de fevereiro de 2014. Atualiza vencimentos dos funcionários e servidores do município de Heliópolis e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 3/2014. Peço ao nobre vereador Aguinaldo Aparecido Araújo que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Luiz da Rosa que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Pedro dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente.
Peço ao nobre vereador Francisco José Saraiva que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Aprovado pela unanimidade dos votos em primeira votação o projeto de lei número 3/2014. Peço ao nobre vereador José Eduardo Pitu que faça a leitura da emenda do parecer de Comissão de Finanças. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal de Heliópolis. Processo TC 1071.026/2011. Parecer prévio emitido pela Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sessão de 22 de outubro de 2013, pelo voto dos conselheiros Sidney Stanislau Beraldo, relator Robson Marinho, presidente Edgar Camargo Rodrigues. Emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Heliópolis, exercício 2011. Votação única. Peço ao nobre vereador Aguinaldo Aparecido Araújo que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Luiz da Rosa que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Pedro dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Francisco José Saraiva que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Aprovado pela unanimidade dos votos o parecer de Comissão de Finanças. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a emenda, a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 01/2014. Projeto do decreto legislativo número 1/2014. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Heliópolis, processo TC 1071/026/11. Votação única. Peço ao nobre vereador Aguinaldo Aparecido Araújo que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Luiz da Rosa que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Pedro dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Francisco José Saraiva que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Aprovado pela unanimidade dos votos o projeto de decreto legislativo número 01/2014. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a leitura do projeto de resolução número 3/2014. Projeto de resolução número 3/2014. Cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Heliópolis e da outras providências. Votação única. Peço ao nobre vereador Aguinaldo Aparecido Araújo que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que manifeste seu voto. Favorável. Peço ao nobre vereador José Luiz da Rosa que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Pedro dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Francisco Saraiva que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente.
Peço ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que manifeste seu voto. Favorável, presidente. Aprovado pela unanimidade dos votos, o projeto de resolução legislativo número 01/2014. Vamos para assuntos pessoais. Alguém queira fazer uso da palavra? Concedida a palavra. Boa noite a todos da mesa, os nobres companheiros. Boa noite aos amigos do plenário, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet. É uma satisfação voltar aos trabalhos, né? Chegou até mim, senhor presidente, uma reclamação de funcionários comissionados estão tendo benefícios extra dentro do nosso funcionalismo. O funcionalismo está muito insatisfeito com o baixo salário. E o prefeito dando privilégio para alguns setores, isso não é correto. Gostaria que ele tivesse uma certa parcialidade com todos os nossos companheiros do funcionalismo. Gostaria de pedir, senhor presidente, um ofício de agradecimento aí ao governo federal pelos 2 PSF que liberou para a gente aí, que ultrapassou aí 800 mil reais aí para o nosso município, que já está em construção. Eu acho que tanto o governo do estado como o governo federal vem nos ajudando muito. Nossa cidade é pobre e depende muito do recurso do estado e do governo federal. E queremos pedir mais para eles. Quero dizer, parabéns à nossa população. Recepcionou muito bem o senhor governador. Nossa população acolheu com bastante carinho. Acredito, o senhor governador vai nos acolher com recursos aí, devido ao bom comportamento da nossa população, que não foi uma população de bagunça, uma população que respeitou devido ao quê? Estamos tendo muitas dificuldades. Então precisamos do apoio do governo. Quero muito que o governo nos ajude. Por ordem. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Concedido. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, a todos que estão aqui. Senhor presidente. Senhor presidente, a pedido da Guarda Municipal, eu queria que o senhor fizesse o favor de encaminhar ao senhor prefeito que coloque o Sufilme lá na gurita dos guardas, lá no portal. Eles disseram que devido a não ter o Sufilme, eles ficam muito expostos. Correto. À noite. Então é com urgência que eles estão pedindo isso, para que o pessoal não veja quanto que esteja lá dentro. Enfim. E outra coisa, eu queria fazer um agradecimento ao secretário adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Social do PRB, o senhor Henrique Alberto Almirati Júnior, que esteve aqui nessa cidade aqui na terça-feira, e eu com o seu prefeito, nós estivemos lá com eles no gabinete, depois nós fomos lá no CI, lá no Centro do Idoso, fomos fazer uma visita naquela casa, e no momento ele liberou a construção do novo CI, do novo Centro do Idoso aqui em Areópolis, ó. Então, quero um agradecimento a ele, ao diretor regional das DRADES aqui de Botucatu, Ricardo Virginelli, que também estava presente, ó, que no momento liberou lá a construção do novo Centro do Idoso lá. Tá ok. É só isso, senhor presidente. Obrigado, hein? Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Primeiramente, queria estar agradecendo a Deus essa volta, a volta dos trabalhos. Que Deus nos dê sabedoria para a gente cumprir o nosso dever. Nosso maior dever, que é servir. Entendeu? Servir na íntegra. Mas não é servir o prefeito, o partido político, servir o parente, e sim servir o povo.
Então eu peço a Deus que nos dê condições e sabedoria para nós estarmos fazendo isso na íntegra. E a pedido dos guardas municipais, eletricistas também, eu queria estar encaminhando um requerimento, porque no dia 3 de dezembro foi assinada uma lei federal onde passa de 18% para 30% a periculosidade desses profissionais, onde a prefeitura não está cumprindo com o seu papel e não está repassando, talvez por falta de conhecimento ou dolo, quero eu acreditar, por falta de conhecimento. E que pagasse esse retroativo para os guardas municipais e que do mês que vem para frente pagasse esses 30%. Queria também, mais uma vez, eu acho que está difícil de saber quem que pediu, porque eu acho que todos pediram a iluminação lá no Lourenção, entendeu? Eu saio da minha casa, é cobrança, a pessoa não cuida nem da vila onde você mora. Eu falei, não, mas já fizemos dezenas de pedidos. Então eu queria reforçar, através de ofício, que melhorasse a iluminação no Lourenção. E queria parabenizar a população que recebeu essas 141 casas, que nós, o Legislativo e o Executivo, possamos trabalhar para estar recebendo mais e mais, então, sem essa coisa de política, sem nada. E, diante da alegria do povo em estar recebendo as casas, eu fiquei me perguntando, fazem 2 meses, eu acho que mais até, uns 3 meses, que nós estamos pedindo melhorias no bairro Nosso Teto, e não só no Nosso Teto, mas como a Areópolis um todo. Estava tudo cheio de buraco, eu nunca vi o teto em tão péssimas condições. E foi só o governador vir para Areópolis que em 2 dias conseguiu fazer. Aí que eu falo, então não é questão de não estar podendo, é questão de querer fazer. Então eu vou pedir para o governador mudar para Areópolis, quem sabe melhora. E não é só a rua principal que precisa, é o fundão do teto, é o fundão do Lourenção, é o fundão da Coab, é próximo do campo, é o Targa, são todas as vilas. Isso me deixou indignado, porque se em 3 meses nós, desculpem a palavra, nobres vereadores, que nem uns bobos, toda a sessão falando a mesma coisa. Toda a sessão falando a mesma coisa. Foi só o governador vir que toda a passagem o trajeto que ele passou foi arrumado. Onde conseguiu o dinheiro do dia para a noite? Por que esse investimento não foi feito antes? É uma melhoria, mas tem que ser uma melhoria para todos, entendeu? E quem sabe o governador, não vendo as péssimas condições que se encontrava na nossa cidade, não daria mais recursos. Ô, prefeito, por que a situação está a cidade está nessa situação? Porque eu não tenho recursos, senhor governador. Quem sabe ele liberaria? Mas todas as ruas que ele passou estavam todas recapeadas. Isso me causou muita indignação, e não só a mim, como a vários moradores. É só isso que eu tenho que dizer, e desejar a nós e o Executivo um bom ano e que nós possamos servir o povo. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Concedido o uso da palavra. Boa noite a todos, meus companheiros nobres vereadores, quem está aqui na Câmara junto com nós assistindo essa sessão, na internet. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero pedir aqui, mandei um ofício para o senhor prefeito, para que ele arrume aquele buraco ali no CDHU 2, que faz muito tempo está daquele jeito lá. De repente caiu um caminhão, um ônibus ali, ou até um carro. Então, mandei um ofício para ele ontem, pedindo para que ele tome providência. Outro lugar também, que faz muito tempo que a gente vem pedindo, é em frente ali
a Agropet do Roda. Gente, nós não podemos deixar de falar diariamente o que está acontecendo. É coisinha pequena. Gente, não vai gastar quase nada para arrumar e deixar ali com a segurança perfeita para o nosso povo. Quero também falar aqui que eu fico muito triste com o que está acontecendo. Gente, eu fui nesse campo de futebol de Areópolis. Eu, sinceramente, eu não acredito que nós chegamos numa posição daquela. Gente, o senhor prefeito tem que tomar providência o mais rápido possível. O nosso povo precisa do campo, principalmente essa turma que gosta do futebol. Eu fico muito sentido que a gente não tem mais lazer no domingo à tarde, no sábado. Por quê? Aonde a gente ia sempre era no futebol, lá assistir o jogo. Hoje, não tem como ir. Nós não temos vestiário, está tudo quebrado. O campo está pior do que uma invernada. Infelizmente, eu fico triste. Eu quero que o senhor prefeito, o senhor presidente, tome a providência das nossas quadrinhas de areia, do nosso campo de futebol, que é a área de lazer dos nossos jovens e até mesmo das nossas pessoas mais idosas. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Concedido. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, primeiramente gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse encaminhado cópia do parecer da comissão em relação às contas públicas de 2011 para o Ministério Público de São Manuel, para tomar as devidas providências necessárias. Também gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse encaminhado um ofício ao CDHU em relação à iluminação pública, para ver a possibilidade de se ali estar providenciando a iluminação pública. Foi entregue às casas, mas a iluminação pública ela não foi concluída. E tenho conhecimento de algumas cidades, isto foi realizado pelo próprio CDHU, se faz parte do contrato não da empresa, da construtora, a estar instalando ali, porque é necessário a energia elétrica. Também concordo plenamente com o novo vereador Pedro, e acredito que este ano a Câmara saia mais satisfeita quando chegar ao final desse ano, em relação às providências pelo prefeito. Precisa-se urgentemente todas essas providências aprontadas e pedidas pela Câmara Municipal. E segundo informação, para ser rápido, senhor presidente, o governo federal, juntamente com o governo estadual, foi liberado, ainda para esse ano, a possibilidade de vir para cá R$2.500.000, incluindo saúde e infraestrutura. É uma perspectiva. Espero que se concretize. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, quero dar aqui meu parecer. Concedida a palavra. Perdão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria pedir a essa casa que encaminhe um ofício de agradecimento ao deputado Pena, que chegou a verba que ele prometeu de R$50.000, que foi para o Conselho Tutelar, que carro, computador, impressora, e que esse chegou já para o nosso município, então que encaminhe a São Paulo, no seu escritório de São Paulo, um ofício de agradecimento. E também queria dizer que também estou ansioso por esse ano. Promessas são bastante e que nós possamos, esse ano, chegar no final do ano, como o nobre vereador falou, mais satisfeito e com algumas coisas realizadas para o nosso município. Que Deus possa nos abençoar e possa abençoar o executivo, que coloque as verbas que vier no lugar certo. Que nós possamos dar um pouquinho mais de nós para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. O meu parecer é curto, rápido, tá? Primeiro, os cargos comissionados que estão fazendo hora extra. Não pode.
Só está faltando eu, correto, doutor? Fazer um documento e passar para o prefeito. Mas já bato o martelo aqui. Não pode cargo comissionado estar fazendo hora extra ou sequer trabalhar para o banco de hora. Sobre o banco de hora. Certo? Outra coisa, tá? Que eu quero aqui parabenizar os nobres vereadores por tudo que tem feito. Por esse ano aqui que nós vamos começar com expectativa, mas deixo claro que cada vereador consulte o seu deputado a qual você mandou a verba, tá? Para que nós também se sobressaia em cima de tudo que vai acontecer durante esse ano, se Deus quiser. Porque há um esforço, vejo eu, em conjunto, não só do executivo, um esforço em conjunto. Certo? Então é só isso que eu tenho que falar. E vamos esperar, né? Agora, eu gostaria de aqui que o executivo, tá, desse atenção, sim, para as grandes obras, mas também para as pequenas, principalmente daquelas indicações que de nós partiu, que são lombadas, buracos, calçadas e outras coisas a mais que está lá para ser resolvida, que fizesse um checklist e ia dando baixa, né? Até fazer os grandes, né, acontecimentos na cidade. Mas também que não fizesse vista grossa para os pequenos defeitos que a nossa cidade se encontra e precisa ser melhorado. Encerro a sessão ordinária e convoco o nobre vereador para a sessão extraordinária, onde vamos, tá, votar o projeto de lei número 3/2014. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a leitura da emenda do projeto. Perdão, temos que fazer a chamada. Terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Heliópolis, em 25 de fevereiro de 2014. Vanderlei Pelissoli. Presente. Francisco José Saraiva. José Eduardo Bitu, presente. Lucas Evandro Fiel Benedito. Presente. Aguinaldo Aparecido Araújo. Presente. Benedito Gilmar dos Santos. Presente. Carlos Alberto Leite. Pedro dos Santos. José Luiz da Rosa. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que faça a leitura do projeto de lei número 3/2014. Projeto de lei número 3/2014. Atualiza vencimentos dos funcionários e servidores do município de Heliópolis e dá outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 3/2014. Peço ao nobre vereador Aguinaldo Aparecido Araújo que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Eduardo Bitu que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que manifeste seu voto. Favorável. Peço ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador José Luiz da Rosa que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Pedro dos Santos que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Peço ao nobre vereador Francisco José Saraiva que manifeste seu Favorável, voto. senhor presidente. Peço ao nobre vereador Lucas Evandro Fiel Benedito que manifeste seu voto. Favorável, senhor presidente. Aprovado pela unanimidade dos votos o projeto de lei número 3/2014. Declaro encerrado esta sessão. E convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária. Não tem dia.
Próxima sessão, dia 11. Uma boa noite a todos. Deus que abençoe a todos nós.